Vamos ver mais bolsonaristas passando vergonha e a Sâmia Bonfim tratorando essa turma toda. Vamos lá. Nós temos aí presidentes da direita que estão realmente resgatando a democracia e a liberdade de expressão. Exemplos claros ao que eu me refiro é o Bukele, nós temos o Milei, nós temos a Meloni na Itália e nós temos o Donald Trump dos Estados Unidos, que está lembrando o mundo novamente que é possível viver em países livres, que é possível respeitar a liberdade de expressão, que é possível acreditar na livre iniciativa, que é possível diminuir os impostos, né, os grilhões que seguram o empreendedor a gerar riqueza, a gerar mais empregos. E o Donald Trump tem feito isso com grande louvor, inclusive um dos presidentes que está mais defendendo Israel hoje. Israel, o povo judaico que ao longo da história foi perseguido por várias ditaduras. Israel, que agora é perseguido também, né, os judeus são perseguidos pela esquerda brasileira, que apoia Irã, que apoia Hamas, que apoia tudo que é grupo terrorista. Então, presidente, eu acho que é um simples aceno ao presidente dos Estados Unidos, afinal de contas, para se contrapor a todas as crises diplomáticas proferidas pela verborragia que sai da boca do nosso presidente, né, que não para de causar vergonhas ao nosso país. É um aceno simples que a gente pode passar para o presidente dos Estados Unidos, esse louvor por estar trazendo tão bons resultados nos Estados Unidos. Presidente, era só isso que eu tinha para falar. Obrigado, deputado Gustavo Gayer. Deputada Sâmia, para encaminhar contrariamente. Obrigada, presidente. Eu queria adicionar com o tempo de líder do pessoal, que eu acredito que chegou à mesa. Ok. Tá bom, muito obrigada. Presidente, essa moção de louvor e regozijo, eu achei bastante interessante o termo, porque regozijo é algo que desperta prazer, sensações, né, íntimas, assim, nas pessoas, ao presidente Donald Trump dos Estados Unidos, feita pelo líder do PL. Os caras são sexuais, né, com Trump. Que loucura isso, gente. Vamos mandando superchat, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. Pequenas contribuições ajudam muito. R$20 vocês ganham livros. Vamos lá. E não por coincidência, achei curioso o termo, mas queria só fazer esse registro. Não por coincidência, fez essa moção, né, de louvor e regozijo justamente depois de uma publicação de Donald Trump a respeito de um dos processos judiciais que vem acontecendo no Brasil, que tem como réu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre outras coisas, ele basicamente faz ameaças diretas. Não, por favor, a gente tem que dar voz a Sara Góes. Moção de tesão. É inédito. É basicamente, e no caso e provavelmente a moção é feita por homens supostamente héteros, né? Então a gente tem aí um bando de enrustido querendo agradar o cenourinha. Vamos lá. E indiretas ao Brasil a partir desse processo que em breve deve culminar na prisão do ex-presidente da República por suas diferentes formas de tentativa de golpe de Estado e de ataque às liberdades democráticas no nosso país. Acho muito curioso que queiram que a nossa comissão elogie e enalteça alguém que está fazendo uma ameaça de intervenção sobre o nosso país. Espera aí, o nosso papel aqui é celebrar a nossa soberania, a nossa autonomia, a nossa altivez e não estender um tapete vermelho para aquele que faz uma ameaça direta ao nosso país. Utilizar aqui o termo bater continência é pior, é lamber o chão, é se ajoelhar, é aplaudir o seu próprio algoz. Então aqui citando coisas que são supostamente ótimas que ele fez, entre elas assinou o perdão dos envolvidos no incidente de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos, ou seja, está elogiando uma anistia àqueles que fizeram um quebra-quebra no Capitólio e que tentaram interferir no processo democrático naquele país, que é exatamente o mesmo que querem fazer aqui no Brasil. Passar um pano para quem fez uma tentativa de golpe de Estado. E aqui o deputado, de forma muito desrespeitosa, disse que a esquerda sempre tem a cartada da ditadura para poder se livrar de situações constrangedoras. Eu sei que o deputado Rui Falcão, obviamente, pode se defender sozinho, mas é absolutamente indignante, porque ele não está usando cartada da ditadura coisa nenhuma. O deputado foi torturado na ditadura. Não é que ele tem cartada, ele está colocando um relato pessoal de alguém que, assim como muitas outras pessoas, infelizmente, foram presas, foram torturadas e muitas outras foram mortas. Inclusive parlamentares, como o ex-deputado Rubens Paiva. E é, no mínimo, irônico, um parlamentar, no regime democrático, defender um modelo que prende, tortura,
caça e mata deputados como ele. Ou é burrice, vocês me desculpem, ou é burrice, ou é uma perversidade, ou é achar que porque é desse ou daquele partido, porque já fez uma série de outros crimes na sua vida e foi poupado de cumprir pena em função deles, seria poupado no modelo ditadura. Não, querido. Não é porque é de extrema direita que a ditadura te pouparia. A ditadura militar que vocês exaltam, ela é perversa com todos, independentemente da posição política. Porque não foram só comunistas que foram presos, mortos e torturados. Rubens Paiva não era comunista, tá, gente? Era um militante democrático, um deputado, que ajudou, sim, pessoas da luta armada, mas não era nenhuma pessoa que, inclusive, pregava a luta armada. Esse governo que vocês querem exaltar precisava resgatar coisas tão nobres que foram feitas, como, por exemplo, aumentar a taxação aos produtos brasileiros, inclusive do agro, que vocês tanto dizem defender, que nos obrigou, inclusive, a aprovar, né, a lei da reciprocidade tarifária aqui há pouco tempo. Não sei qual foi o voto dele, mas com uma ampla maioria, evidentemente, do Congresso Nacional. Além disso, talvez o louvor seja uma tentativa de intervenção ao judiciário brasileiro, como eu já mencionei. Não sei se sabe, mas existe uma parceria do Trump junto com o Bukele, que é o presidente de El Salvador. Eles têm ali um campo de concentração, que os principais presos, né, ali naquele espaço, são imigrantes salvadorenhos, latino-americanos em geral, venezuelanos, que também dizem defender, e brasileiros. Um campo de concentração, que é fortemente denunciado perante toda a comunidade internacional. Além disso, no último orçamento aprovado, vai haver a exclusão de mais de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos ao longo dos próximos 10 anos dos planos de saúde custeado pelo Estado nos Estados Unidos. É isso que vocês querem aplaudir? Ou então o fato de que 60% do orçamento aprovado, cerca de US$1 trilhão, é para financiar a máquina de guerra. 2,5 bilhões de reais para financiar o genocídio promovido por Israel na faixa de Gaza. Além disso, ele está retirando fundos para pesquisa em entidades de preservação ambiental, no mundo que vive diante de uma emergência climática, que por mais que terraplanistas e negacionistas negam que exista, já mostra os seus efeitos mais perversos nas mais diversas partes do mundo. Ele vem perseguindo universidades e estudantes, está cortando fundos de universidades pelo fato de financiarem atletas que são trans. Ele corta o direito à educação de milhares e milhões de estudantes, porque o esporte é também uma política pública adotada naquele país, e pelo fato de um preconceito absurdo que ele pessoalmente tem, acha que não tem que ter dinheiro para a educação, porque tem atleta trans que é financiado, é isso que se quer aplaudir? Ele fechou aquilo que seria equivalente aqui no Brasil ao Ministério da Educação. É muito interessante, né, que esses neofascistas, que a extrema-direita detesta a educação aqui no Brasil. Me lembro que durante o governo Bolsonaro era um mais bizarro que o outro, mais incompetente que o outro, que tomou conta do Ministério da Educação, porque justamente é o avesso, né, da concepção de mundo, de vida e da sociedade que eles têm a educação como instrumento de formação autônoma e libertadora. Ele utiliza a força militar para intervir em cidades como, por exemplo, Los Angeles, para fazer diretamente uma perseguição a imigrantes, ainda que o prefeito e o governador local sejam contra essa política, criando uma guerra interna. E como se não fosse pouco, eu queria lembrá-los do brasileiro Marcelo Gomes, estudante que mora nos Estados Unidos, que foi detido pela migração quando se dirigia à sua aula de vôlei, poucos dias dele se formar no ensino médio, porque ele prometeu que a lei anti-imigração deles, o Trump prometeu, que seria para perseguir bandidos. Pois bem, o estudante, filho de um trabalhador, que inclusive disse que tinha sido trumpista durante as eleições, o pai dele, um brasileiro, foi preso, ficou detido por horas, numa cela com 40 outras pessoas, mais velhas do que ele, pelo simples fato de que ele nasceu no nosso país e não lá.
Então, isso aqui é uma vergonha, mais do que bater continência. Se mostram capachos e se mostram aliados às ideias mais perversas que existem hoje no mundo. Existe, de fato, uma reorganização da extrema-direita no mundo. Nós sabemos da força que isso tem, inclusive, do poder econômico que está por trás Lilian! disso. E nós sabemos que há representantes que estão aqui no Brasil. Mas saibam que também há muita gente disposta a preservar as nossas liberdades democráticas, a defender a soberania do nosso país e não admitir que o pior, que a humanidade já viu, que foram os anos da década de 30, na Alemanha, por exemplo, que isso não se repita mais. Isso não vai ser mais naturalizado. E por mais que vocês tenham uma maioria para aprovar essa atrocidade aqui no dia de hoje, nós vamos seguir aqui cumprindo com o nosso papel de denunciar o quão capacho são e que querem que o nosso país se torne também. Obrigada. Obrigado, deputada Sâmia. Show, Sâmia! Vamos lá. Passamos à votação do requerimento. Presidente, eu tinha pedido, me perdoe se não tinha... Vocês querem abrir a discussão Eu tinha em relação pedido ao já estoque? a minha intervenção. Então, deputado Arlindo, deputado Luiz, deputado Pinato. Tá bem, eu peço que acrescente ao meu tempo de liderança, por gentileza. Da maioria? Liderança da maioria? Sim, por enquanto. Foi fraco ontem, Lilian. Que coisa. Salve a Sâmia. Aqui para dar certo só quando vem gente do Brasil todo. Pois é, Lilian, que coisa. São Paulo parece que foi muito forte. O Fabrício estava lá todo exprimido em São Paulo. Por enquanto. Concedida a palavra, deputado Arlindo. Somado ao tempo da liderança da maioria. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Tem bastante tempo para falar agora, deputado Arlindo. Vamos lá. Bom, presidente, mais pares, eu queria começar com referência a essa proposta a partir do posicionamento do presidente Trump, que recebeu Zelensky. Em dado momento ele falou, ele quer ganhar a guerra, eu quero a paz. Aquele mesmo Zelensky que aqui é elogiado, tanto é que foi mencionado que na resolução do encontro dos BRICS tinha uma referência à Ucrânia. Tem a referência à Ucrânia porque ali diz claramente que certos bombardeios não visavam a infraestrutura, que já é grave, visava a população civil. Além do que consta do mesmo documento, a defesa da paz, como o deputado Rui Falcão já mencionou. Portanto, deveria haver uma coerência e, quem sabe, alguém possa explicar quando é que o Trump serve e quando é que ele não serve. A começar desse episódio com Zelensky e de toda a pressão para receber terras raras e outras questões. No requerimento fala que ali é uma democracia moderna, que eu espero que volte a ser antiga então. Por quê? Quando em Harvard houve uma manifestação dos estudantes e professores condenando Israel pelo genocídio que tem praticado de forma continuada contra os palestinos, o Trump primeiro ameaçou, depois cumpriu, ele reduziu o financiamento. A universidade não recuou e ele ameaçou novamente cortar o financiamento, o que é uma estupidez, eu diria, abissal. Por quê? Além do Chinaglia. Porque nos Estados Unidos, todos nós sabemos, muitos de nós temos parentes dessa situação, pesquisadores de ponta, que lamentavelmente o Brasil não consegue reter, entre outras universidades, a de Harvard talvez seja a mais famosa. Veja, chama atenção ainda que essa proposta ela busca vários argumentos, mas não coloca o tema central. Faltou coragem aqui. Eu não vou falar de covardia, faltou coragem. Por quê? O motivo dessa moção de regozijo e louvor não é nada do que está sendo escrito aqui, como principal. O principal é que o Trump acabou de dizer que o judiciário brasileiro faz uma perseguição e que acena
isso assim foi interpretado por parte da imprensa como um possível asilo para o futuro condenado e provavelmente preso. Esse é o motivo central. Significa que, de forma, eu diria, indireta, mas facilmente perceptível, o Trump apoia o conjunto da obra do Bolsonaro. E se alguém conseguir demonstrar que Bolsonaro não tentou o golpe, nós podemos enumerar, mas seria ocioso, tudo aquilo que foi feito, a começar do absurdo de dizer que ele não ganhou no primeiro turno porque tinha havido fraude. O outro absurdo, ele anunciou que ia provar que tinha fraude, deu uma entrevista. Chegou no meio da entrevista e falou assim, não tem como provar que tem fraude na urna. Ele e família foram eleitos sucessivamente por urna eletrônica. E quando Aécio Neves, lá atrás, questionou o resultado das eleições presidenciais da presidente Dilma, a resposta de um ministro, que segundo consta tinha até, eu diria, afinidades políticas pessoais com o próprio, então, candidato Aécio, ele simplesmente respondeu, mas vem cá, você quer anular só a eleição presidencial ou de todos os governadores, de todos os deputados federais, todos os deputados estaduais e mais os senadores? Pois bem, existe, por parte do Trump, uma ameaça que fere a soberania nacional. Por quê? Porque os BRICS possivelmente tenham sido a maior e melhor iniciativa para um mundo multipolar. Porque se não houver freio interno para alguém como o presidente Trump, terá que haver esse freio na humanidade, porque senão ele vai incorporar o Canadá, né? Ele vai pegar a Groenlândia, ele vai invadir o México se ele se der vontade e assim sucessivamente. Pois bem, já foi comentado, mas é parte digamos, daquilo que foi aqui dito, que ali tem liberdade de expressão. Citei o caso de Harvard. Agora, a liberdade de expressão, ela chega ao ponto de expulsar os imigrantes latino-americanos, entre outros motivos, quando eles entendem, sob o governo Trump, que ali não há uma, digamos, identidade que ele exige ter com os Estados Unidos. Vai a tal ponto a liberdade de expressão que Elon Musk, que financiou a campanha dele... Coisa tá brava mesmo, viu, Dani? Virou disse matéria que isso aí. eles invadem o país que quiserem, mas quando chega na China, evidentemente que a coisa muda. Quando Trump elevou a taxação para a China para 125%, e comentários dos seus assessores, a China deu somente a seguinte resposta: a China está preparada para qualquer guerra. Não falou da guerra comercial, qualquer guerra. Então, eu diria, é preciso considerar que os BRICS contemplam mais de 3 milhões de pessoas e é um clube militar da pesada. Isso pesa para que alguém como Trump pense duas vezes. Ele não vai atacar. Outro elemento, o Elon Musk, eu disse que financiou, mas em dado momento, por algum conflito de interesses, Elon Musk sai do governo norte-americano, faz críticas públicas, o Trump o condena por ele não ser norte-americano, que ele é sul-africano, mas a própria senhora mãe do Trump, ela não é norte-americana. Então, assim, ele faz um discurso que pode... Isso. Ele faz um discurso que pode enganar alguns, ou alguns prefiram fingir que são enganados, são inteligentes, não são enganados. Mas em decorrência da sua convicção, digamos, que o Trump representa um tipo de democracia, que o Trump representa liberdade de expressão, que o Trump, ele, digamos, respeita a ordem mundial, e ele não é nada disso. Então ele agora quer expulsar o Elon Musk. Isso para que a gente tenha dimensão de como ele usa o poderoso, digamos, espaço e o poder que ele tem para afrontar quem quer que ele seja. Então, quando os BRICS,
vem discutindo, primeiro, lutar pelo multilateralismo, para que haja a reforma de órgãos como o Conselho de Segurança da ONU, para que haja uma representação em todos os organismos internacionais proporcional à população, com algum critério, porque são estruturas que são importantes, mas vêm do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. O mundo hoje é completamente diferente. E a preocupação central do Trump, evidentemente, que é a China. É por isso que ele também ataca os BRICS. O que os BRICS estão propondo, além das reformas que são úteis para o mundo em desenvolvimento ou subdesenvolvido, como queiram? É porque esses países começam a utilizar as suas próprias moedas nacionais para fazer negócios entre si. O Trump, antes de ser presidente, ele disse que isso era como perder uma guerra. Agora, como presidente, ele quer evitar, a qualquer custo, que a moeda dólar deixe de ser referência. E todo mundo sabe que o dólar não tem lastro nenhum. Tem exatamente o peso da economia americana, mas não há correspondência entre o valor do dólar e o ouro depositado. Esse ouro depositado não existe. É por isso, então, que nós primeiro achamos estranho, eu diria, essa proposta deveria ter dito que é porque ele elogiou o Bolsonaro. E, finalmente, quanto ao episódio do Capitólio, e ele vem e dá o perdão para todos aqueles que tinham invadido, resultando em 2 mortes naquela invasão, ele então oferece o perdão. Mas há uma senhora, uma mulher norte-americana, que lamentavelmente, eu não vou lembrar o nome agora, que recusou o perdão e denunciou, dizendo: nós estávamos errados. Portanto, se até quem participou daquela invasão, com as consequências dramáticas sobre todos os aspectos, e seguramente uma tentativa de não respeitar o resultado eleitoral, e aí está a identidade do Trump com o Bolsonaro, é que quando ele ganha a eleição, agora ele não questiona o resultado. Portanto, eu sou contra essa moção. Então. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.